Olá Pedro, tudo bem? Oi Laura, tudo jóia? E você como está? Estou bem, Pedro, estou precisando da sua ajuda. Você poderia me explicar o funcionamento do módulo de cadastros de sócios e responsáveis no sistema Folha de Pagamento? Claro que posso, Laura. Vamos lá. Para ter acesso a esse módulo, clique sobre o menu Cadastros, opção Sócios e Responsáveis, item de opção Dados Cadastrais. Ok, entendi, Pedro. Bom, como pode ser observado, o módulo apresenta-se organizado em diferentes abas. Iniciaremos as orientações pela aba Dados Cadastrais. Nesta aba, deverão ser incluídas as informações pertinentes aos dados cadastrais dos sócios. No primeiro campo, informe o código da empresa que pertence o sócio a ser cadastrado. Pedro, caso eu tenha dúvidas sobre o código correto da empresa a ser informada, devo fazer uso da lupa presente ao lado do campo para visualizar as empresas? Isso mesmo, Laura. E para selecionar a empresa desejada, utilize o duplo clique do mouse. Ok, entendi, Pedro. Em seguida, no próximo campo será possível visualizar o código que será gerado para este cadastro. Nos próximos campos presentes nesta aba, deverão ser informados os dados do sócio, como nome, endereço, país. Caso seja sua necessidade, será possível informar o nome da cidade no exterior em que o sócio reside, identificar o indicativo NIF, informar o número de identificação fiscal NIF, incluir o número de telefone, e incluir, caso necessário, a matrícula social. Além de incluir o e-mail, nome do pai e da mãe, número do RG, órgão emissor, data de emissão, número do CPF, do PIS ou do NIS, e identificar o código do departamento. Caso deseje não enviar ao e-social, sócio ou responsável sem retirada de Prolabore, clique sobre esta opção de fixar. E clique sobre esta outra opção, para visualizar a qualificação cadastral. Realizados os devidos preenchimentos nesta aba, vamos abordar as funcionalidades presentes na aba Registro. Nesta aba, informe a data de admissão, e caso seja sua necessidade, será possível informar a data de demissão, a data de nascimento do sócio, informar o CBO, indicar a categoria do sócio, informar a qualificação do sócio, indicar a função, o sexo, raça, grau de instrução, nacionalidade. Pedro, uma dúvida. E caso o sócio tenha nacionalidade estrangeira? Bom, Laura. Neste caso, ao identificar a nacionalidade estrangeira, será habilitada esta opção, que permitirá realizar a inclusão de dados estrangeiro. Ao clicar sobre a opção, será exibida esta subtela. Por meio dela, será possível informar o Registro Estrangeiro, RNE, o órgão emissor do Registro Nacional do Estrangeiro, e a UF. Será possível indicar se o sócio é casado com brasileiro ou não. Caso selecione a opção Sim, neste campo, deverá ser informado o nome do cônjuge, identificar a classificação do trabalhador, informar a data de chegada ao Brasil, número de filhos com a nacionalidade brasileira, indicar se o sócio é naturalizado ou não, e indicar o país de nascimento, se esta for sua necessidade. Alguma dúvida, Laura? Não, Pedro. Pode prosseguir com as orientações. Ok, sendo assim, vamos abordar agora as opções presentes no quadro Dados do visto. Junto a este quadro, informe o código do visto concedido ao estrangeiro, e a data de vencimento do visto, além do número de decreto. Ainda, caso o sócio seja naturalizado, por meio destes campos, será necessário informar os dados da naturalização, como a data de naturalização, e ainda, o número de portaria de naturalização. Para finalizar, clique sobre a opção Concluir. Bom, ainda, por meio da aba Registro, neste campo, identifique o município de nascimento do sócio. Entendi, Pedro. Podemos ir para a próxima aba. Ok, sendo assim, vamos para a aba Dados para cálculo. Por meio das opções presentes no primeiro quadro, você identifica a situação de retirada, ou não, de Prolabore no mês. Caso a opção selecionada seja Sim, será possível informar a quantidade de salários mínimos, e o valor do Prolabore, e, se deve ser aplicado sobre ele, desconto de INSS. Entendi, Pedro. Já, as informações pertinentes ao cálculo do IRRF, deverão ser informadas, junto a estes campos. Sendo assim, faça uso deste campo, para informar o valor da pensão alimentícia,
Por meio desta opção de seleção, será possível indicar a situação em que o valor informado deverá ser usado apenas para as deduções de imposto de renda retido na fonte. Esta informação será exibida assim que você clicar sobre a opção de seleção. Agora, junto a estas opções, indique ao sistema se deve incidir sobre o valor lançado desconto de INSS, sobre a base de imposto de renda retido na fonte, a situação de aposentado, e ainda, se o sócio é residente no exterior, junto ao quadro Contribuição Patronal e INSS Simples Nacional, atividade mista, será possível indicar se o sócio exerce função dentro da empresa na área de prestação de serviço. Agora, caso tenhamos a situação de atividade simultânea, junto a este campo, inclua o valor, e informe o CNPJ, ou CPF. E informe em seguida, o código da categoria da atividade simultânea. Para visualizar os códigos disponíveis, faça uso da lupa presente ao lado do campo. E para selecionar a opção desejada, utilize o duplo clique do mouse, relacionado ao quadro de sucessão dos vínculos para desconto da contribuição. Por meio dele, será possível indicar a situação de primeiro empregador a descontar, e último empregador a descontar. Faça a seleção das opções, de acordo com a sua necessidade. Agora, junto ao quadro Imposto de Renda IRRF, será possível indicar que deseja utilizar esta base de cálculo de INSS, para calcular IRRF agrupando as bases da matriz filial. E após realizar os preenchimentos desta aba, devo clicar sobre a opção Incluir? Isso mesmo, Laura. E caso necessite realizar a exclusão das informações incluídas, basta selecioná-la junto a esta tabela, por meio do duplo clique do mouse, e em seguida, clicar sobre a opção Excluir. E ainda, por meio desta opção, será possível realizar a pesquisa das atividades simultâneas. Entendi, Pedro. Agora vamos para a aba Dados Complementares. Informe o código do banco, em caso de dúvidas sobre o código correto a ser informado, faça uso da opção Pesquisar em tela. A seleção do banco será realizada também, por intermédio do duplo clique de mouse. Informe em seguida, o número da conta, seu tipo, e quando necessário, o número da razão da conta corrente. Para concluir, clique sobre a opção Gravar. Por meio das opções presentes na parte superior do módulo, será possível realizar um novo cadastro, navegar entre os cadastros existentes, realizar buscas avançadas, realizar a impressão de relatórios. E por meio das opções presentes na parte inferior do módulo, será possível alterar o mês base. E ainda, caso a empresa tenha realizado o envio do evento S2300 dos sócios, as opções de excluir evento E-Social S2300 e retificar S2300 serão habilitadas para serem utilizadas. Para realizar a exclusão de um sócio, você deve inicialmente informar o código da empresa e em seguida informar o código do sócio que deseja excluir. Após realizar esse procedimento, clique sobre a opção Excluir. Entendeu, Laura? Entendi sim, Pedro. Obrigada mais uma vez pelas orientações. Disponha, Laura. Até a próxima.